Se você veio receber algo do Senhor, peça a Ele para te entregar. Se você veio só para agradecer, diga a Ele que você veio só para agradecer. Mas diga para Ele também que você quer estar pronto para ouvir o que Ele tem para falar. Nós te agradecemos, Senhor, pelos louvores que nós já entoamos a Ti, pela adoração. Obrigada, Espírito Santo. E te pedimos, Pai, que nessa manhã o Teu Espírito continue falando conosco agora por meio da Tua palavra. Que o Senhor Deus venha realmente, como nós acabamos de cantar, abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver e enxergar, ó Deus, como o Senhor as coisas do Senhor. E possamos, ó Deus, ter uma vida a cada dia transformada em Ti, e que estejamos, ó Deus, a cada dia dispostos e disponíveis a viver plenamente no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Como eu falei que nós vamos passear pelo livro de Colossenses. Paulo, ao escrever essa carta aos Colossenses, ele demonstra ali muita gratidão àquele povo por estarem recebendo e praticando a palavra de Deus e especialmente pela fé que falavam que aquele povo tinha. A fé deles era muito reconhecida. E ali Paulo, através dessa carta, quando você tiver a oportunidade, leia um livro pequenininho de 4 capítulos pequenos. E nessa carta o apóstolo Paulo, ele anima aquele povo, ele confronta aquele povo e os ensina a respeito das filosofias que ameaçavam a fé deles através de seitas, de legalidades e de frieza espiritual que tinha se infiltrado no meio da igreja. E os envia a continuar a compartilhar o mistério que haviam recebido. Paulo, ele não tinha ainda conseguido chegar àquela cidade. Ele conhecia aquele povo pelo que os seus discípulos falavam, porque era muito se falado sobre aquele povo. Mas nessa carta ele deixa explícito que ele tinha o desejo de ir até eles e conhecê-los pelo tanto que ele ouvia falar da fé deles. E uma curiosidade aqui de Paulo, que nós usamos aqui a palavra mistérios, Paulo ele gostava de usar essa palavra em suas cartas, nos seus escritos. Se nós pegarmos o livro de 1 Coríntios, lá tem a palavra mistérios. E no livro de Colossenses, ele usou muito essa palavra mistérios. E nesse período em que Paulo estava preso, que é o período quando ele escreveu essa carta, ele estava preso realmente ali porque ele era um mensageiro dos mistérios de Deus. E ele mesmo descreve essa tarefa da igreja quando ele diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, que ele fala qual que era a tarefa dos mensageiros de Deus. Portanto, todas as pessoas devem considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. E era isso que Paulo fazia, ele apregoava os mistérios de Deus. Além disso, o que se quer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Mas especialmente nessa carta de Paulo aos Colossenses, ele revela esse grande mistério de que tanto ele fala. E aí eu quero que você acompanhe comigo aí no primeiro capítulo de Colossenses. Nós abrimos com o finalzinho do versículo 27, mas nós vamos ler agora o versículo 26 e o 27. Que ele diz assim, que o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a eles quis Deus a dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então o mistério que Paulo tanto falava, ele agora revelou. O mistério era Cristo em nós. Cristo em nós. O mistério assim tão revelado. E dessa forma, uma vez que não há mais mistérios sobre o que nós carregamos em nós, Paulo instrui o que deve ser feito para que esse mistério também seja revelado a outros. Como que nós temos a certeza do Cristo em nós? Todos nós sabemos aqui, né? Nós somos o quê? Templo e habitação do Espírito Santo. Se nós somos templo e habitação do Espírito Santo, Cristo em nós. É a presença da Trindade.
E Paulo instrui ali o que deve ser feito para que esse mistério seja também revelado a outros. Sabe por que Paulo instruiu isso àquele povo? Porque esse é o papel da igreja. Nós temos ouvido aqui nas últimas mensagens, e aí eu até orei e falei, Senhor, mas eu vou falar isso de novo. Aí ele é de novo. Falei, amém. Se o Senhor quer que fale de novo é porque alguém ainda não ouviu. Ou então ainda não teve o entendimento completo, né, do que precisa ser entendido com essa palavra. Porque o mistério aqui ele tem uma conotação do presente divino, que nós estudamos na célula dessa semana. O presente divino que nós recebemos e que só identificamos quando vivenciamos um verdadeiro relacionamento com Deus. Não se dá valor ao presente divino aquele que não vive relacionamento com Deus. Só a partir do momento que nós vivenciamos relacionamento com Deus, nós damos valor a esse presente. É o Cristo em nós. Nós já identificamos, nós já conhecemos e podemos então fazer parte agora dessa grande missão de ser encarregados, de ser os bons mordomos, de ser os administradores, de ser, como Mariana pregou aqui na última quarta-feira, os influencers dos mistérios de Deus. Pois esse é o papel da igreja. E aí eu quero lembrar que nós somos a igreja. Eu e você somos a igreja. Então vira para o seu irmão aí, olha para ele. Você vê a igreja no seu irmão? Você ao olhar para o seu irmão, olha para ele. Dá um sorriso para o seu irmão. Agora ficou mais fácil de você ver Cristo. Olha, que sorriso bonito. Eu e você somos a igreja. E quando Paulo, muitas das vezes, fala aqui da palavra a igreja, ele está se falando da junção das pessoas que são igreja e estão juntas na mesma missão. Então nós vamos ouvir muito essa palavra, a igreja. Mas nós temos primeiro que ter essa consciência que a igreja somos nós. Mas para a igreja avançar, a igreja precisa compartilhar e desvendar esse mistério que era oculto, mas que já foi revelado para mim e para você, que é o Cristo em nós. Desvendar esse mistério para as pessoas que ainda não conhecem. Porque isso continua sendo ainda mistério para algumas pessoas, né? Então nós compartilharemos aqui nessa manhã algumas dessas formas de avançar. E a primeira delas é tornar visível esse mistério, que antes estava oculto do corpo de Cristo. E aí Colossenses, no capítulo 1, versículo 24... Fala assim, ó, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. E aí ele continua com o versículo que nós já lemos e vamos ler de novo. Olha o que ele fala. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O mistério foi revelado. Cristo em nós é então o que nos torna a igreja. Cristo em nós é o que nos torna a igreja. Tornar um mistério visível quer dizer que todo mistério tem algo que fica em oculto. E é como uma receita de torta e bolo. Por exemplo, você vai numa cafeteria aí e come um negócio gostoso, daquele lá nas cafeterias, aí você pega a receita, tenta fazer aquela receita em casa, mas por mais que você siga a receita, tem algo lá que era, como se fala assim, da casa. Jeitinho da casa de fazer, do lugar que fez. Às vezes, nunca fica a mesma coisa. E era assim quando nós não conhecíamos ainda o mistério, ele ainda não era revelado a mim e a você. O mistério. Nós não conhecíamos a Cristo, mas após a sua vinda, passou-se a ser conhecido e o grande mistério da sua vida foi revelado a cada um de nós através do conhecimento da sua palavra. Porque Cristo
é a nossa esperança de vida. E Paulo, ele faz questão de, nesse primeiro capítulo do livro de Colossenses, ele ressaltar e ele falar sobre a divindade e a supremacia de Cristo, a sua posição de único, de primogênito, de soberano, o cabeça do corpo de Cristo, o Salvador, o reconciliador. Tornar o mistério de Deus visível a todos quantos estão, então, ao nosso redor, é desvendar a essas pessoas os tesouros divinos que estão acessíveis e disponíveis a todo o tempo. E tem muita gente que ainda não conhece a Cristo. A gente pode pensar assim, mas todo mundo ao meu redor já, vamos colocar aí, é crente. Todo mundo já viveu uma experiência com Deus, gente. É capaz de ter pessoas dentro da igreja, templo, que ainda não viveram uma real experiência de conhecer quem é Cristo. Eu custei a entender isso, mas é possível acontecer. Hoje, como eu falei aqui, no meio da igreja, o que se vê são muitos do que se dizem fazer parte desse corpo, mas o quê? Com uma visão limitada de ser igreja. Que ainda não compreenderam que Cristo se faz presente no mundo hoje por meio do quê? Do seu corpo, que é quem? Que é a igreja, de um corpo onde o quê? Ele, Cristo, é o cabeça. Nós somos os representantes. Olha que coisa extraordinária, né? Que nós somos os representantes, nós somos os manifestadores e nós somos os agentes para tornar visível esse mistério que é Cristo para a vida das pessoas. E que para alguém conheça Cristo é preciso primeiro que alguém fale sobre ele. Romanos, no capítulo 10, no versículos de 13 a 15. Romanos, capítulo 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. E aí eu quero falar para você que você é um anunciador das boas novas do Senhor. E se você ainda está na posição de que acha que não é um anunciador das boas novas do Senhor, nessa manhã você tem a oportunidade de compreender esse maravilhoso mistério de Deus que foi revelado a você, que é Cristo, e colocar em prática essa missão que o Senhor nos deixou, de ser um anunciador das boas novas. O que nós temos visto acontecer neste tempo, principalmente após a pandemia que nós passamos, é o individualismo não bíblico, onde se busca viver em Deus somente os seus interesses, mas sem se importar com a missão deixada de encarregados dos mistérios de Deus. Há muitos que se dizem aqui, vou colocar de novo entre aspas, muitos que se dizem crentes, mas que estão dormindo, que estão doentes, que estão fracos, cada vez mais distantes do corpo de Cristo, justamente por não conseguirem discernir no Senhor a importância do fazer parte e da unidade do corpo de Cristo. Esses muitos são os conhecidos como, às vezes, os sem igreja. Outros até dizem ser de alguma igreja e até citam nomes de denominação, mas não querem fazer parte do corpo. Querem ir na igreja num culto somente e entrar e sair, mas não ser parte desse corpo. E essas, infelizmente, são algumas estratégias que Satanás tem usado para enganar e para destruir o povo de Deus. Assim como Paulo alertava os colossenses naquela época, porque a gente vê que isso não é coisa nova, que está acontecendo agora. Aquilo já estava acontecendo lá. Doutrinas diferentes entrando no meio do povo, a frieza espiritual no meio do povo. E eles estavam sendo alertados a justamente não deixar que essas coisas
os tirassem do meio da vivência do corpo de Cristo, justamente por causa da importância do se viver o corpo de Cristo, aonde Cristo é o cabeça. Essas são apenas algumas estratégias, né, que Satanás tem usado para enganar e para destruir. Não é algo novo, porque isso já estava acontecendo. Mas nós não podemos permitir, eu e você. Nós temos que estar muito alertas e muito atentos em oração, para não permitir que informações, que sugestões, que direções, que conselhos fora do contexto bíblico e espiritual venham nos enganar. E aqui eu quero te dizer que essas coisas, elas não chegam de forma assim, para você tomar um susto com aquilo. Elas vêm de forma muito mansa, quase imperceptível, bem devagar, mas quando nós vemos a brecha que nós demos para essas influências entrar, como foi falado aqui na quarta-feira, nós percebemos já aí que nós estamos com a nossa vida espiritual em ruína. E a nossa comunhão com o corpo de Cristo se esvai. Já não quer mais saber de culto, já não quer mais saber de ir para a célula, já não quer mais saber de estar junto com o corpo, de estar reunido em oração. É preciso tornar visível o mistério da unidade do corpo que é Cristo. Tornar visível o mistério da unidade que é o corpo de Cristo é estar junto com o corpo de Cristo, unindo forças e manifestando Jesus. Então, privilegie o estar junto no corpo. Isso é uma decisão e uma escolha que nós temos para fazer e é todos os dias. Porque não é uma coisa fácil se manter junto do corpo. Olha as diferenças que nós temos só aqui dentro de pessoas. Mas é preciso buscar no Senhor sabedoria e entendimento e se manter no corpo. Então, além de tornar visível isso, é preciso viver plenamente em Cristo e no corpo. E Colossenses no capítulo 3, o versículo é o 23. Nos diz assim, ó. Esse versículo é bem conhecido. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Paulo, no capítulo 3 dessa carta, ele explora muito sobre a importância da união da igreja. E ele direciona aquele povo ali a focar o pensamento e os seus desejos nas coisas que são do alto, ensinando-os, alertando-os e admoestando-os a tudo quanto forem fazer, que seja para a glória de Deus. Tudo que fazemos que não é para a glória de Deus se torna algo pesado e não prazeroso. Então, se é pesado, é prazeroso, é porque não está sendo feito da forma certa. Porque não é para a glória de Deus. Tudo quanto ele diz nesse capítulo já era algo conhecido, mas foi preciso reforçar e trazer a memória daquele povo ali. Assim como eu falei aqui, assim como o Espírito Santo está fazendo conosco hoje, nos trazendo à memória coisas que nós já ouvimos falar, coisas que nós achamos que nós já sabemos. Mas ele nos traz à memória a importância do que nós carregamos, de quem somos e para que nós somos chamados. A importância do que carregamos. O que nós carregamos em nós? O mistério do corpo, Cristo. Somos a igreja. De quem somos? É preciso ter essa consciência. É preciso saber a nossa filiação. Nós somos filhos de Deus e não pode haver dúvida. E para que nós somos chamados? Nós fomos chamados para viver plenamente em Cristo, com a nossa vida escondida com Cristo em Deus. Uma vida escondida, juntinho com Cristo em Deus. E aí eu te pergunto, você se sente assim hoje? Com uma vida plenamente em Cristo, escondida em Deus? Ou você tem dúvida quanto à sua caminhada com Cristo? E para examinar a nossa condição é que Paulo fala sobre as coisas que nós devemos deixar para trás. No passado, para que a vida de Cristo seja abundante em nós. E aí no capítulo 3 de Colossenses,
Vamos ler a partir do versículo 5, diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Olha que interessante. Nos traz à memória mais uma vez que o que passou deve ficar lá. E se algo do passado relacionado à nossa natureza pecaminosa tenta voltar ao nosso presente, ao presente de nossa vida, é porque então assim a nossa vida ainda não está plenamente em Cristo. Porque quando nós estamos com a nossa vida plenamente em Cristo, o pecado ele já não faz mais parte da vida do Filho de Deus. Então é uma luta, é uma guerra constante para que aquilo que passou fique lá no passado. Vivamos agora o presente que Deus está nos dando de hoje e já nos preparando para o que virá no dia de amanhã, que está no controle do Senhor de todas as coisas. E vivendo plenamente em Cristo, nós devemos assim também viver no corpo de Cristo. E sobre isso, Paulo nos fala nos versículos de 12 a 15, assim, do capítulo 3. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Mais uma vez, Paulo reforça: somos um só corpo, aonde Cristo é o cabeça. Então, por que que alguns querem fugir da responsabilidade e do serviço e da alegria que é viver no corpo de Cristo? Você conhece alguém assim? Eu já ouvi algumas explicações de pessoas que decidiram, e eu falo que sim, essa pessoa decidiu viver assim porque tudo na nossa vida é escolha e decisão. Nós escolhemos e decidimos. E aí as nossas escolhas e decisões vão a partir de como nós estamos vivendo ou não plenamente com Deus. Aí serão as nossas escolhas e as nossas decisões. Mas eu já ouvi algumas explicações sobre não participar ativamente de nenhuma igreja. E uma dessas explicações, a que mais me impressiona, é da pessoa pensar que ela sozinha ela é corpo de Cristo. Eu já ouvi isso. A pessoa acha que ela sozinha ela é corpo de Cristo, que ela vai orar na sua casa, que às vezes até vai fazer algum jejum, mas ela não vai, não quer, decide não querer congregar fielmente. E ela pensa que sim, ela está fazendo parte do reino de Deus. Mas se a palavra de Deus fala que nós devemos estar juntos como um corpo, como que sozinho eu sou um corpo de Cristo? Tem o exemplo que o nosso pastor dá aqui da mãozinha, né? A mãozinha da família Adams. Mas tem pessoas assim. Mais que isso, são as pessoas que se acham tão maiores em sabedoria e conhecimento que outras, que não conseguem se submeter ao convívio com o corpo de Cristo. Tem gente que sabe tanto, que é tão melhor e maior que o outro, que ele não consegue se submeter a conviver junto com os outros. Não consegue. E fora aqueles que não participam porque são os mornos.
A palavra de Deus nos fala. Não és quente, nem és frio, mas é morno. Os mornos, eles querem a si mesmo permanecer. Eles querem ser desse jeito, escolheram assim, acorda pela manhã, obrigado, Senhor, por mais esse dia, e aí já sai de casa e o restante do dia finge que Deus nem existe na vida dele. Através de seus atos, das suas escolhas, toma suas próprias decisões, faz tudo pela sua cabeça. E não por Cristo, que é a cabeça. Ou cabeça. Misericórdia, mas tem muita gente assim. Eu não sei se vocês convivem com pessoas assim, mas eu convivo com pessoas assim. Eu tenho pessoas assim próximas a mim. E é muito triste. É muito triste você ver um engano. Permeia a vida dessas pessoas. E isso não é de agora, mas é uma realidade em nosso tempo, infelizmente, queridos. E eu fico, por vezes, muito triste por isso, por ver essas coisas acontecendo. Muito próximas a mim. Mas a minha posição no Senhor é a de viver plenamente com Cristo em Deus. E aí, todos os dias, nós que somos os agentes manifestadores, precisamos buscar isso em Deus. Viver plenamente com Cristo em Deus, para não deixar que essas coisas venham nos atingir e nos tirar também da convivência do corpo de Cristo. E para isso é preciso perseverar na missão. O capítulo 4 de Colossenses, no versículo 2... Colossenses 4:2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. E o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Essa versão, a NVI, do versículo 2 desse capítulo 4, foi a que eu mais assim... Eu fiquei... Sabe quando você está lendo a palavra, que você pega um versículo e fica agarrado nele ali? Eu fiquei agarrada nesse versículo, assim. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Nessas últimas orientações aqui no capítulo 4, que Paulo dá ali, aquele povo, ele está reforçando a importância do se manter firme e a receita como proceder para que não se perca as oportunidades de compartilhar o mistério revelado de Deus às pessoas ao nosso redor. Primeiro ele chama aqui, dediquem-se à oração. E eu quero lembrar você mais uma vez que nós estamos entrando numa semana especial de oração. Oração às 5 da manhã por 30 minutos. Dedicação. Para a gente ir falar assim, meu Deus do céu, vou acordar às 5 horas da manhã. É quase brigar com a pessoa, né? A pessoa leva. Dedicação. Você vai colocar como propósito para você essa semana, de segunda a sexta, eu vou me dedicar. E eu vou levantar às 5 da manhã e eu vou orar junto com o corpo de Cristo, porque nós somos a igreja. Então, dediquem-se em oração, é a nossa forma de falar com Deus, que nos levará a níveis de relacionamento. E somos nós que decidimos agora como e quanto dele nós queremos. Se nós queremos ficar num relacionamento aqui no raso mesmo, se nós queremos ir ali no mediano um pouquinho mais, ou se não, eu quero mergulhar e eu quero um relacionamento profundo com Deus. A escolha é individual. Cada um vai fazer a escolha. Através da oração também nós alcançaremos o quê? Direção, fortalecimento, segurança, renovo, restauração e foco.
Então aproveite essa semana especial de oração para isso. Próxima coisa que ele fala aqui é estejam alerta. E aí lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, o que é que Pedro fala? O diabo anda ao vosso derredor buscando a quem tragar. Estejam então alerta, Paulo falando aqui. O inimigo das nossas almas, ele nunca irá parar de tentar nos derrubar. Pelo contrário. Ele pode mudar o jeito dele de agir, mas as suas ações tentarão sempre nos impactar de forma um pouquinho mais avançada. Se ele vê que esse jeito aqui não deu, ele vai mudar um pouquinho e vai tentar de outra aqui. Mas ele nunca vai parar. E por isso nós precisamos estar muito atentos e vigilantes. É preciso estar atento a tudo quanto acontece em nossa volta. E aí volta é externo. Mas também precisamos estar atentos ao que acontece no nosso interior e na nossa mente. Nós tivemos ministrações aqui do pastor Robson nos últimos domingos sobre isso, coisas extraordinárias Deus falando para nós. O cuidar da nossa mente. Nós não podemos deixar esmurecer. Não podemos deixar ficar, eu só não vou só hoje só. Eu já fui no culto de manhã, agora estou cansado. Vou no culto de noite não. Semana que vem eu vou de novo. Não se deixe esmorecer. E aí, na hora que eu estava pensando sobre isso aqui, Deus estava falando sobre isso aqui comigo. Ele me fez uma pergunta, e se o Espírito Santo me lembrou disso aqui agora, está falando, perguntar para você. Se esse fosse o seu último culto, seus últimos momentos de vida. Alguns dias que eu estou meditando sobre isso. Se esse aqui agora for o meu último momento de vida e eu fiz o que eu tinha que fazer, ou eu fiquei esmurecido, procrastinei, deixei para lá, não quis dar ouvido ao que Deus está querendo me dizer, porque tem disso também. E outra coisa que eu aprendi há um tempo atrás a vir para culto, é pegar a palavra que Deus está usando, falando aqui na frente, independente de quem seja que esteja aqui, trazer ela para mim. Deus está falando comigo, eu vim na igreja para Deus falar comigo, eu vim aqui porque o Senhor quer me transformar, eu vim aqui porque o Senhor quer me restaurar, eu estou aqui porque o Senhor quer me renovar. Essa palavra não é para quem não veio, não é para o seu colega do lado, é para ele também porque está aqui. Mas cada um Deus vai ministrar de uma forma que é aonde nós precisamos. E se esse for o último momento? Como que nós estamos na nossa vivência? De viver plenamente em Cristo, de viver plenamente no corpo de Cristo, de dedicados, de estar atentos, perseverantes, de multiplicando o mistério de Deus, a vida de Cristo na vida das outras pessoas. Isso é muito sério, sabe? A gente quer programar os nossos dias, mas a gente não quer viver pensando que os nossos dias não são programados por nós. Os nossos dias são contados pelo Senhor. E se a gente entrega, minha vida está entregue na mão de Deus. Mas e aí, você entregou sua vida na mão de Deus e está disposto a viver o que Ele colocou para você viver? Então nós não podemos nos deixar esmorecer, mas sempre estar fortalecidos na primeira orientação de Paulo no versículo 2. Dediquem-se a oração. Quando a pessoa começa a ficar esmorecida, a primeira coisa que você pergunta para ela, está orando? Ah, menina, eu acho que eu orei. Misericórdia. Mas é assim mesmo. Você começa a perder forças. Começa a se esmorecer. Ser agradecidos é a última instrução desse versículo 2. E ser agradecidos é ter a certeza da vida de Cristo em nós. E isso nos basta. Já pensou nisso?
O que você carrega? Ser agradecido pela vida de Cristo em nós, porque isso nos basta. Isso nos dá um direito muito grande que às vezes nós não compreendemos por completo. E por isso, muitas das vezes, vivemos assim esmurecidos. A gente não para pensar. Todos os dias, tem que refletir todos os dias. A vida de Cristo em mim e isso me basta. O que é a vida de Cristo em mim? Gente, a vida eterna. Meu Deus! Nós não merecíamos isso. Nós não tínhamos direito a isso. E aí, quando eu paro para refletir nisso, a vida de Cristo em mim me basta, será que o que eu estou fazendo é suficiente mesmo? Porque às vezes a gente faz as coisas e pensa que a gente está fazendo até demais. Que a gente pode fazer de menos. Mas quando eu penso que a vida de Cristo em mim, eu vejo que eu não estou fazendo nada. Sabe? Eu não sei se você se vê assim. Por mais que façamos, nunca será suficiente, porque por mais que façamos, tem pessoas que ainda não conhecem o mistério da vida eterna que está em Cristo. Esse é o mistério. Nós vamos sempre ter algo mais para fazer. Perseverar na missão é não desistir. É não parar, mas sim cumprir com o mistério, com o ministério que nós recebemos de Cristo. A igreja, então, que sou eu e que é você, precisa deixar a mudez e abrir a boca para apregoar o quê? A verdade e a vida que é Jesus. Eu quero aqui compartilhar com vocês um testemunho justamente sobre isso, sobre tornar visível o mistério de Deus, sobre viver plenamente em Deus e sobre perseverar na missão. Tem líder de Javite aqui nessa manhã? Anfitriões, co-líderes. Quando eu comecei com a célula na minha casa, a primeira célula que eu tive, minha célula vivia muito cheia de pessoas. Eu e Cláudia, a gente se dedicava muito e a gente trazia as pessoas e levava e trazia, o carro ia, o carro voltava, investimos em pessoas. Passou-se um tempo, principalmente esse pós-pandemia, e eu tenho célula na minha casa também. E eu ficava assim, Senhor, mas está tão difícil. Eu não estou conseguindo. Estou conseguindo multiplicar uma pessoa. O que está acontecendo? E a gente fala de Jesus para as pessoas, mas eu não conseguia ver ali assim... Porque a pessoa, para ela receber, ela tem que também estar ali aberta a querer conhecer, sabe? O Espírito Santo entrega para mim e para você o que nós buscamos quando nós estamos abertos a receber. E eu comecei a orar por isso. Falei, Senhor, me dá sabedoria para eu aproveitar as oportunidades. Me dá a visão espiritual do Senhor para quando a pessoa chegar, eu saber que aquela é a oportunidade certa de eu falar o semáforo vermelho, amarelo, verde. Eu nunca mais esqueci isso. O semáforo. Me dê, Senhor, sabedoria, me dê, Senhor, discernimento, me dê entendimento, mas me dê, como Paulo orou, que eu vi que Paulo orou. Paulo pediu aqui no final para que orassem por ele, para que ele soubesse as palavras que iam sair da sua boca. Porque dependendo da oportunidade que Deus nos dá, se a gente também usar a palavra errada, a gente perdeu a oportunidade. Ai, gente, eu fui orando por isso um tempo. Como eu falei que eu convivo com pessoas muito próximas de mim que não querem saber de corpo de Cristo. Isso é muito triste. As pessoas vivem no seu eu, no seu individualismo. É muito triste. Pessoas que já tiveram vivência. Pessoas que já experimentaram algo em Deus. É muito triste vê-las assim. E eu oro por essas pessoas. Eu tenho um irmão
Alguns de vocês já devem saber, né? Meu irmão, ele viveu muitos anos casado com uma pessoa mais velha, se separou nos últimos 2 anos e eu tento, da melhor forma que eu posso, cuidar dele e ajudá-lo. Ele faz tratamento psiquiátrico, né? Então, eu dou um suporte. E eu sempre orei muito pelo meu irmão. E nessa semana, Deus me fez viver uma experiência linda com ele. Eu não estava conseguindo falar com ele no final de semana, e o final de semana para mim é muito corrido. O domingo, então, eu não marco nada no domingo, porque eu já sei que para mim é corrido, com as 4 crianças, é almoço, sai, vem, não marco nada. E eu não estava conseguindo falar com ele, nem pelo WhatsApp, não recebia as mensagens, o telefone só dando desligado. Eu fiquei muito preocupada, mas eu não consegui ir lá. Na segunda-feira tentei de novo o dia todo, não consegui. Pedi minha outra irmã se ela podia ir lá, não conseguiu. E aí à noite, quando o Cláudio terminou de fazer as coisas de trabalho dele, já à noite, eu falei, amor, me leva lá. E eu já estava orando assim, irmãos, porque eu vou preparada para tudo. Aí quando eu cheguei no portão da casa onde ele está morando, que eu gritei, Renan! Ele gritou lá de dentro, oi! Aí vem ele. Aí entrei, conversei com ele um pouco, fui arrumar as coisas dele, fui dobrar a roupa dele, separar o que estava limpo, o que estava sujo, para levar para lavar. Conversando, ele sentado na beirada da cama. Aí ele falou assim comigo, assim. Perguntei como é que ele estava, ele não queria responder, muito calado. Aí ele perguntou para mim, Samanta, se eu te pedir um favor, você faz? Eu falei, depende, né? Depende do favor. Aí ele falou para mim assim, você ora por mim? Nossa, gente. Mas antes de orar, eu perguntei para ele, mas você quer que ore pelo quê? Ele falou assim, por tudo, né? Por proteção. Aí tá bom. Mas antes de orar, o Espírito Santo falou comigo assim, não, mas ele precisa me conhecer primeiro. Aí eu falei com ele assim, Renan, uma mensagem de salvação. Você crê em Jesus? Creio. Você crê que Deus mandou Jesus aqui na terra, que Ele viveu aqui, que Ele sofreu a morte de cruz por mim e por você, para nos perdoar de todos os nossos pecados, para nos dar uma chance de uma vida eterna, e que essa chance de vida eterna está disponível para todo aquele que nele crê? Sim, eu creio. Aí eu falei assim, mas você já orou assim? Falando isso para Deus? Aí ele falou assim para mim, não. Meu irmão é de poucas palavras, tá, irmãos? É um sim, um não. É bem assim, sim, não. Eu falei assim, então você quer orar assim? Quer fazer essa oração? Quero. Eu falei, então eu vou orar, você vai repetir. Se você concordar com aquilo que eu estou falando, você vai repetir. Tá bom. Ai, gente, foi a oração que eu fiz em prantos. Quantos anos? Meu irmão tem 45 anos. Não é o tudo que ele precisa viver em Deus, sabe? Meu irmão precisa de muita libertação, muita restauração, muita... Mas, gente, a oportunidade foi dada. Eu estava atenta ao que fazer, porque senão eu podia orar só por qualquer... Senhor, abençoa a vida do Renan aqui, abençoa a casa dele aqui, guarda ele aqui. Mas não era esse o propósito de Deus para aquele tempo. O tempo dele de orar com uma oração de reconhecimento do Senhor havia chegado. E após aquela oração, aí sim, eu orei por tudo. Falei, agora nós vamos sim orar pelas outras coisas. Tá bom, meu filho? Tá bom. E depois daquilo, gente, ele me agradeceu tanto. Ele me abraçou tanto. Ainda falou assim comigo, traz uma Bíblia, porque eu quero ler. Eu colho hoje fruto de oração da minha mãe. Eu pude colher esse momento ali com meu irmão através de fruto de oração da minha mãe. Mas por que ele pediu para mim orar por ele?
Tem outras pessoas para orar por ele. Será que é porque de alguma forma eu consegui tornar visível o mistério? Que é Cristo, para ele? Sabe? A nossa vida tem que ser de tornar visível Cristo, para que as pessoas queiram se achegar a nós não, a Cristo. E isso depende de viver plenamente e de uma vida de perseverança. E aí, na terça-feira, no outro dia, eu conversando com minhas irmãs, falando para elas que ele estava bem e tal, mas que ele estava sem celular, tinha dado problema, a gente conversando no WhatsApp. Algumas coisas, a minha irmã, que mora em Minas, mandou algo assim para mim, mandou algo assim para a gente lá. É porque o filho dela começou a questionar. Por que eles não participam de igreja nenhuma? Porque eles não participam de igreja nenhuma. São pessoas assim, bem... Não é que não acreditam, mas não têm convivência de corpo de Cristo. Não tem. E o filho começou a questioná-los. Por que a gente não participa de igreja? Por que a gente nunca vai à igreja? Por que eles deram a explicação deles? E aí, sabe o que ele falou? Mãe, eu estou indo numa igreja, eu estou indo numa célula de jovens. Ai, meu coração naquela hora. Falei, Jesus, chegou o tempo de Jesus alcançar minha família. A hora que ela falou assim, ele tá indo numa célula de jovens. Sabe o que eu quero dizer para você? Que eu perguntei aqui, cadê os líderes, os anfitriões, os co-líderes? Você é membro também, que é junto de oração. Nós não podemos desistir de orar pelas pessoas e pedir a Deus que envie pessoas e que nos dê oportunidade. Mas nós precisamos saber orar de forma certa. Senhor, me dê oportunidade, mas me dê sabedoria para agir nessa oportunidade e a palavra certa para eu falar. Foi como um renovo para mim. Às vezes está só na forma de como nós vamos pedir a Deus as coisas. De como que nós vamos orar. Então nós não podemos nos deixar desanimar e de usufruir do corpo. Para que façamos parte desse grande poder que é ser igreja. Ser igreja é muito poderoso. Mas às vezes nós não temos noção do poder que nós temos, não, porque não é nosso. De Cristo em nós. Sermos igreja, de fazer parte desse corpo, sabe? E aqui um alerta que Paulo deixa, já finalizando essa palavra, no versículo 17. Ele fala assim, ó. E dizei a Arquipo, digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu ouvi essa palavra para mim, Deus falando para mim. Você pode ter ouvido para você também. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. E aí você pode até perguntar assim, né? Mas qual foi o ministério que o Senhor deixou para mim? Primeiro, Ele te deu o conhecimento do mistério do corpo, que é Cristo. Você já sabe do que você vai falar. Cristo em nós, a esperança da glória. Segundo, Ele nos chama para viver plenamente com Cristo no corpo. E terceiro, Ele nos convida a perseverar, a não desistir e em compartilhar a verdade e a vida. E você pode se colocar de pé? E vamos fazer uma avaliação. Feche seus olhos. Nessa avaliação de cumprir o ministério que Cristo deixou para você, como você está? Quando a gente fala em fechar os olhos, não é por questão que Deus só vai te ouvir ou vai falar com você se você fechar os olhos, não. É justamente para você não ficar olhando para os lados
e tirar a sua atenção do que o Espírito Santo pode te falar ainda agora. É uma avaliação: como eu estou? Eu sei aonde eu preciso melhorar? Eu já perguntei para Deus isso. Você pode perguntar nessa manhã: Senhor, em que área eu preciso melhorar? Nós já conhecemos o mistério, ele foi desvendado a mim e a você. Não tem ninguém aqui ainda que o mistério esteja oculto. A não ser que você ainda não tenha Cristo como seu Salvador na sua vida. Mas você tem a oportunidade de tê-lo nessa manhã. Nós conhecemos o mistério. E após conhecer, nós estamos vivendo plenamente em Cristo? Eu estou orando, eu estou jejuando. Mas você está vivendo plenamente no corpo de Cristo? Somos a igreja. Como que está o meu nível de perseverança? Eu estou desistindo fácil? Eu tenho ficado esmorecido fácil? Distante da missão que Deus me entregou? Que nós não podemos deixar acontecer. É como estava acontecendo com aquele povo ali de Colossenses. Ser enganados por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos achismos, de acharmos que estamos certos, de que não temos mais nada para aprender, de que não temos mais nada para viver com Cristo, de que não temos mais nada para viver no corpo de Cristo. Se assim nós estivermos e assim nós permanecermos, infelizmente, a nossa vida espiritual se esvai. Nós estaremos cantando louvor. E aí você fica à vontade para falar com o Senhor. Mas eu vou te fazer lembrar de novo, se esse for os seus últimos minutos de vida. Ninguém sabe o dia nem a hora. Se for, como estamos? E aí, se você achar que você precisa de uma oração, se você vier aqui para frente, quiser vir aqui na frente, receber unção, oração, você pode ficar à vontade. Mas não se permita sair daqui dessa manhã da mesma forma como você entrou, com os mesmos pensamentos que você entrou, agindo da mesma forma como você estava agindo, pensando que estava fazendo o certo e deixando o egoísmo tomar conta e não conseguir se submeter ao grande amor, à grande vontade, o grande poder, a grande soberania, a grande vida de Cristo. O que nós queremos em Ti, Senhor, é uma vida rendida a Ti, de vivência plenamente no Senhor, ó Deus.